E nós não temos uma posição fechada relativamente ao encerramento de escolas. O que nós temos é uma posição contrária a um encerramento administrativo. Isto é, tem 20, fecha, tem 21, fica aberto. Portanto, aquilo que nós dizemos é assim, primeiro, o encerramento de uma escola deve respeitar aquele que é o instrumento de desenvolvimento da rede escolar, que é a Carta Educativa Municipal. As cartas educativas têm lá quais as escolas que devem manter-se abertas e devem fechar. Isso é o primeiro, digamos, a primeira coisa a respeitar num reordenamento das escolas é a Carta Educativa aprovada pelas Assembleias Municipais e publicada em Diário da República. Aquilo que defendemos ainda é que sempre que uma escola deva fechar, ela só feche no momento em que o centro educativo está construído. No momento em que o centro educativo está pronto para acolher as crianças que se deslocam. Porque o grande problema também que está a acontecer em muitos casos é que as crianças deslocam-se de escolas que encerram para outras escolas que têm as mesmas ou piores condições que as que encerraram. E dizer outra coisa também, é que nas escolas que, como a senhora Ministra diz, as crianças vão deslocar só 4 ou 5 quilómetros, há crianças que já têm 2 deslocações. Que há 2 anos estavam numa escola que fechou, para uma que a acolheu e voltou a fechar e que, pelos vistos, agora volta a fechar. Portanto, as crianças não residem todas na localidade da escola que fecha. Portanto, esse é outro problema ainda a ter em conta, também nas distâncias da deslocação e na duração das viagens. Pensamos mais ainda e defendemos que antes do encerramento de umas escolas é necessário a posição favorável da Câmara Municipal assente num parecer da Junta de Freguesia. Que é necessário o acordo dos pais e encarregados de educação, ou através da Associação de Pais, se existir, se não existir, reunião de pais. Que nunca as deslocações devem ultrapassar os 30 minutos. Nunca a deslocação deve ultrapassar os 30 minutos. Que tem que ser garantida gratuitamente a refeição às crianças, porque esse é outro problema. Quando elas estão na localidade onde residem, vão normalmente almoçar a casa. Portanto, estamos a falar de crianças que estão deslocadas e, portanto, a garantia de refeições gratuitas. A garantia de que os tempos livres das crianças, e esse é outro dos aspectos importantes também, é ocupado com atividades orientadas, que não as AEC, atividades de ocupação de tempos livres, atividades lúdicas, atividades culturais, mas que existe uma organização onde as crianças são acolhidas, no sentido do seu tempo livre ser devidamente ocupado. Há depois um outro aspecto muito importante, é que esta medida, a par da que a seguir falaremos, da organização dos agrupamentos de escola, é tomada sobretudo para pôr professores fora do sistema, para reduzir o número de professores. É evidente que nós sabemos que se fecharem este ano 500 escolas, isso poderá corresponder a qualquer coisa como 400, 450 professores, não serão os 500, porque a maior parte das crianças vão ser absorvidas pelas turmas que já existem nas escolas grandes por onde vão. Também dizer que, porque esta é a despesa única, quase única que o Ministério tem. Porque o Ministério da Educação não é quem tem a despesa com os transportes, não tem despesas com refeições, não tem despesa com edifícios, só tem despesa com o pessoal. Pessoal docente e pessoal não docente. De pessoal não docente também não se trata aqui, porque as escolas de um lugar não têm funcionários. Portanto, é exclusivamente para poder reduzir o número de docentes. Portanto, aquilo que nós defendemos também, e aquilo que entendemos que é necessário acautelar, é que do encerramento de uma escola do primeiro ciclo é garantida a transferência do professor também para a escola para onde os alunos vão, ainda que nessa escola ele fique com funções de apoio, que é sempre uma necessidade muito grande que as escolas têm. No final disto tudo, teremos que muitas escolas de um lugar não irão fechar. No final disto tudo, teremos muitas escolas que não terão condições para, respeitados estes requisitos, encerrarem. E então, a FENPROF defende, neste caso, que sempre, e foi por aqui que comecei, sempre que existam mais do que 2 anos de escolaridade numa escola, ainda que o número de alunos não seja o número que justifica a abertura de um segundo lugar, deve ser aberto esse segundo lugar. Isto é, nenhum professor deve trabalhar com 4 anos de escolaridade, ou mesmo com 3 anos de escolaridade na escola. É mau para o trabalho do professor, é péssimo para as aprendizagens dos alunos.